E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de terça-feira, 16 de julho. Santos 2, Ituano 0. Santos venceu mais uma na Série B. A tabela aqui para vocês verem. 28 pontos, líder isolado, superando a crise. A crise que foi criada em virtude de uma sequência negativa, mas também em virtude do próprio treinador Fábio Carilli. Mas ele tirou de letra. A gente aqui tem que parabenizar o técnico, que apesar da fala que eu e tantos outros consideramos infeliz por parte do Carilli, quando perguntado se tinha coisa com o Corinthians, ele falou, isso é coisa para o meu empresário. Ele realmente deixou para o empresário. Ele realmente focou no campo. Ele realmente estava focado no trabalho. Pelo menos essa é a impressão que passa em virtude dos resultados. A sequência é muito positiva. E o Santos está aí na liderança do campeonato. Vai ser muito competitivo. A gente já viu o Santos caindo, saindo do G4, né? Ficando líder, saindo do G4, agora voltando à liderança. Então vai ser uma temporada difícil, de altos e baixos, um misto de sentimentos. Já não me parece que vai ser uma temporada como foi aquela do Cruzeiro. Vai ser a cada ponto, a cada jogo, até a última rodada. É porque não vai fácil para ninguém. Tá aqui o Vila Nova, 27 pontos. O América já vem na sequência, o Sport. O Avaí chegou a liderar, se eu não me engano, o campeonato também. Então você vê que a Série B é feita de momentos e momentos. E a gente pega aqui Santos, Litoral Paulista, Vila Nova, em Goiás, se eu não me engano, né? América, Minas Gerais, Sport, Recife. Vai vendo, a gente já passou pela região Sudeste, Centro-Oeste, aí vem para a região Sudeste de novo, região Nordeste, região Sul, Avaí, né? Santa Catarina, Novo Horizontino, interior de São Paulo, Mirassol, interior de São Paulo mais uma vez, Operário. Então você vê que a logística, e assim, e não são grandes centros. Não são grandes centros, não são grandes polos. Tem cidades que têm aeroportos pequenos perto, dá para ir para lá, mas ainda assim você tem que buscar um deslocamento. E ainda assim você tem que buscar um voo que vá para lá. Às vezes não tem voo. Você tem que esperar, vai casar o calendário, vai. Como é que nós vamos? Depois tem que pegar um busão ainda pra galera. E por aí vamos, né? Operário, Goiás, aí Centro-Oeste de novo, né? Curitiba, aí região Sul de novo, Ponte Preta, interior de São Paulo. E aí vamos, né? E assim vamos, tem a região Norte também. Então, todas as regiões do Brasil muito bem, não muito bem representadas, mas presentes na Série B. A gente imagina que a logística, ela é muito complicada, ela é muito desgastante. São equipes com recursos financeiros mais limitados, então gramados com a qualidade muito duvidosa, adversidades climáticas. O sul do país, o sudeste do país hoje está muito frio, você vai no norte, no nordeste está muito quente. Centro-oeste muito seco, com muitas queimadas. Então, assim, são uma série de condições adversas, não só na questão do clima, mas na questão do gramado, na questão da estrutura que você tem. Chega na cidade, tem hotel, não tem hotel, como é que está o aparato de treino, como é que a gente vai se preparar para o jogo. Aí volta para casa, como é que está a nossa estrutura em casa. E aí vamos. Por isso que é feita de altos e baixos. Por isso que é tão difícil a Série B. É que para quem se pergunta, por que a Série B é tão difícil? É só contratar um monte de jogador bom e põe para jogar. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Jogador bom tá acostumado a jogar em gramado bom. E não tô falando que a Série B tem jogador ruim. Eu tô falando de jogador bom que vai custar milhões. Né? Como contrata o Flamengo, como contrata o Palmeiras. Custa milhões, mas esses caras estão acostumados a jogar em gramados que são um tapete. Quando você coloca esses caras para jogar em gramado com um buraco, fica saindo tufo de grama, que quando chove vira uma piscina, os caras não estão acostumados a jogar nessa situação. Você precisa de um jogador de Série B, que é o cara que está acostumado a jogar em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de gramado, em qualquer tipo de condição adversa. E aí você questiona, esses não são os baita jogadores? São baita jogadores. Enfim, tá aqui a tabela da Série B. Vamos avançar? Notícias esportivas do dia. Hoje eu quero acelerar
Mbappé apresentado no Real Madrid, tá ali, número 9, todo pimposo, falando aqui no microfone, fez joinha pra galera. Número 9, vai herdar a camisa número 9, número vago, desde a saída do Benzema pro Al Ittihad da Arábia Saudita. Então, Mbappé tá feliz, deve estar pouco feliz, porque a perspectiva, a possibilidade de disputar e conquistar uma Champions League aumenta muito. Eu só espero de verdade, aqui não estou sendo irônico não, eu só espero de verdade que o Mbappé não tenha a mística do Harry Kane. É impressionante a mística do Harry Kane. E espero também que o Kane consiga vencer um títulozinho no Bayern, né? Muito difícil. Seguindo com o futebol internacional, Gareth Southgate. Gareth Southgate. Acho que essa é a pronúncia correta. No inglês dá para se virar, né? Pediu a demissão da seleção inglesa. O técnico era o terceiro técnico mais longevo da história da seleção inglesa. A seleção inglesa que apostou na longevidade, no projeto, como a gente sempre fala, precisamos de projeto, precisamos de tempo de treinamento, precisamos de ciclos, não é apenas um ciclo, não é apenas 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, precisa um ciclo. O treinador precisa de um ciclo para consolidar o seu trabalho. Ele comandava a equipe nacional sub-21 antes de assumir a seleção da Inglaterra em setembro de 2016. Estamos em 2024. São quase 8 anos de trajetória do Gareth Southgate. Conseguiu algumas campanhas importantes e relevantes com a camisa da seleção inglesa. Destaque para a última, não só essa Euro que passou, né? Que foi a última Euro, mas a penúltima Euro. Bom, a penúltima Euro. Destaque para essa última Euro, que chegou na final. Mas fora isso, a seleção inglesa não emplaca. É impressionante como não emplaca a seleção inglesa. Tem grandes nomes, grandes talentos. Se você falar aqui que a seleção inglesa é composta de jogadores meia boca, eu diria que você está muito equivocado. Que você deveria assistir um pouco mais de Premier League. A seleção inglesa é composta de craques de bola. Só que não joga bola. É a mesma coisa a seleção brasileira, composta por craques de bola, mas não joga bola. E aí muito se passa pela figura do treinador. A partir do momento que você, é a geração. Aí você troca a geração. Poxa, já não é mais a geração. É o cara, 2 ciclos de Copa do Mundo, quase 8 anos, né? Praticamente 2 ciclos de Copa do Mundo, 2 finais de Euro, mas não vence. Não conquista o título. E eu acho que assim, não é nem pela conquista do título, é pelo futebol apresentado. De repente, se apresentasse futebol interessante, competisse legal, o final foi competitivo, até que foi, mas a Espanha também não jogou tanta bola quanto jogou na competição. Então fica naquela, se a Espanha jogasse tudo que ela poderia, eles teriam amassado a Inglaterra. Talvez. Dá pra gente ficar no campo do sim, mas talvez. Nervosismo, normal. Muitos garotos jovens na seleção espanhola, era compreensível que jogasse da forma como jogou, mais cadenciada, um pouquinho mais conservadora, mas aos poucos vai se soltando. E nesse aos poucos vai se soltando foi onde a Espanha construiu a vitória. E a conquista do título, a conquista da Euro. E a Inglaterra é outro, que assim, vai na contramão. É impressionante. Sempre que você acha que o cara pode decidir, ele não decide. Às vezes um atleta vai bem, o Harry Kane é um artilheiro da seleção inglesa, tem muitos gols, mas na hora do vamos ver ele sobe. O próprio Bellingham, mas ele deu assistência do gol da Inglaterra na final. É pouco. Para um cara que nós estamos falando, que a gente cogita que pode disputar a bola de ouro, é muito pouco. Então assim, tem a questão anímica dos jogadores? Tem. Mas tem também o trabalho do treinador, que não é capaz de mexer com o brilho dos atletas, de repente. Mexer com a mobilização. Mas esse não é o estilo inglês, então deveria passar a ser, talvez. Talvez devesse passar a ser. Enfim, são reflexões que não cabem a mim, cabe à Federação Inglesa agora. E espero que venha um novo treinador que consiga trazer um pouco mais de vibração para esse time.
O time inglês é engraçado, eles só vibram quando eles fazem gol. É um time muito, assim, é um time muito frio. Você olha dentro de campo, ele é frio em todos os sentidos. Não esboçam sentimentos, mas não esboçam bom futebol. É diferente de se você pegar a seleção alemã. Você pode falar assim, pô, a Alemanha também é um time frio. Cara, pode ser ter um time frio. Eles não esboçam muita expressão, mas você vê os caras brigando. Os alemães, eles brigam pela bola. Eles vão para cima. Você vê os caras com a cara vermelha, o olho esbugalhado. Eles não ficam gritando, não ficam dando risadinha. Mas você vê os caras com a cara vermelha, mano. Peitando adversário, dando canelada. Dando carrinho para dividir. Não que os ingleses façam isso, mas você vê que nos ingleses, pô, é tudo muito frio, cara. Parece tudo muito sem vontade. Sem pegada. Então acho que falta um técnico. Pô, mas isso não resume o futebol. Óbvio que não. Você precisa ter um bom treinador que vai fazer o time jogar, que vai armar um bom esquema tático, que vai potencializar suas peças. Agora sim, é preciso também um cara que, poxa, gente, né? O estádio está cheio de inglês aqui. Pelo amor de Deus. Se vocês não der uma vibrada, se vocês não chamar a galera, não vai dar. Depois não adianta fazer gol e fazer cara de marra pra câmera. Né? Que foi isso que aconteceu. Faz um gol ali, mó marra, né? Pô, mas ganhou alguma coisa ainda? Não ganhou nada ainda. Vai ficar fazendo marra mesmo? Porque depois o tombo é grande, hein? E o tombo foi grande. Enfim, né? Enfim, são reflexões para a Federação Inglesa de Futebol, dor de cabeça para a Federação Inglesa de Futebol. Vamos seguir com o Corinthians e São Paulo para encerrar. Ramon Dias foi apresentado, deu a sua coletiva, falou que quer o Corinthians agressivo e disse que o Vasco não pagou nada, hein? Já aproveitou para cutucar o Vasco na coletiva. Bruno Cassucci, José Edgar de Matos, pegar algumas aspas do Ramon. Chegamos a um clube que não está no início da temporada, mas o futebol é dinâmico. Se o outro treinador não tivesse maus resultados, não estaríamos aqui. Aproveitou para dar uma cutucada. Falou o óbvio, mas deixou uma cutucada, né? É a situação onde estamos, que necessita uma dinâmica e uma responsabilidade grande. E todos querem melhorar. Todos estão trabalhando 100% para recuperar. Os jogadores entendem que tem uma grande responsabilidade com o clube e a torcida. Não há tempo a perder. Tem que ser rápido para a equipe entender a situação que está e para sair. O Ramon tem uma questão de mobilização que eu acho importante para um clube na situação que se conta o Corinthians. O Corinthians, por exemplo, se vencer na próxima rodada, não sai na zona do rebaixamento. Então, na atual situação, no atual momento, que é muito delicado, mais do que o bom futebol, você precisa de resultados. Você precisa de resultados. E para você ter resultados, às vezes, poxa, não tivemos tempo de treinar? Não, e nem vamos ter. Porque a Sul-Americana está voltando. Então o Corinthians o Ramon vai ter tempo de treinar? Não vai ter tempo de treinar. O que resta? Poxa, o que os outros fizeram? O que vocês gostam de fazer? E vamos, mobilização. É gritar, é arregalar o olho, é comer a bola, é fazer o que ele fez no Vasco, de falar que o Vasco não vai cair, o Vasco não vai barrar, foi o que ele falou. É isso, cara. Nesse momento, uma equipe numa situação como o Corinthians precisa disso. Porque tempo de treinar não vai ter. O calendário vai apertar de novo. Acabou a Copa América. Então o Campeonato Brasileiro tá rolando, vai voltar Copa do Brasil, vai voltar Sul-Americana, vai voltar Libertadores, e aí? Para as equipes que estão nas outras competições, Sul-Americana já começa nessa semana, já volta essa semana. Vamos pegar as aspas do Vasco aqui, deixa eu ver. Deixou o Vasco aqui, ó. Eles nos despediram pelo Twitter. Salvamos o Vasco de uma situação muito grave. Tivemos 3 ou 4 meses. Em nenhum momento houve comunicação do Vasco, nem presidente, nem 777. Não tem uma chamada no meu telefone de dirigente do Vasco. Depois do que fizemos com o Vasco, nenhum agradecimento. Nada, zero. Mas o futebol continua.
Queremos agradecer ao presidente, no caso do Corinthians, por essa oportunidade. Gostamos do Brasil, do jogo. O rebaixamento tem quatro times. É o único país. Qualquer equipe pode cair, uma pressão extra. É muita pressão, dedicação. Isso gostamos muito. Vasco ele continua falando do Vasco. Vasco nos despediu em 4 meses. Nem presidente, nem dirigente do Vasco me chamou. De novo ele fala isso. Você vê que ele ficou com rancor, hein? O Ramon está com o coração doído, com o coração partido. Não deram dinheiro do ano passado. Desde o ano passado me devem. Não pagaram nada. Mas como treinador, olhamos o futuro. O Ramon que acionou o Vasco na FIFA para pagar uma dívida. Deixa eu ver se tem aqui a dívida. Não tem, né? Mas na próxima matéria acho que tem. Na próxima matéria acho que tem. Porque o Vasco... Aqui, ó. Aqui, ó. 30 milhões. Eu tava lendo a notícia. 30 milhões. 30 milhões de multa. É o que o Ramon acionou o Vasco na FIFA. O Vasco disse que o Ramon está equivocado. Não é verdade que não os procuramos. Vou pegar aqui, ó. Em primeiro lugar, não é verdade que não os procuramos. Tão logo assumimos o controle da SAF, tanto o presidente Pedrinho quanto os membros da diretoria fizeram contato com Emiliano Dias e seu empresário para entender as pendências e o processo de saída, disse Paulo Salomão, vice-presidente de Pedrinho e membro do Conselho de Administração do Vasco SAF, em nota enviada ao GE. Vamos ver. Vamos aguardar o desfecho. Ramon diz uma coisa, o Vasco diz outra, isso é normal. Ninguém vai querer assumir a culpa. O Vasco alega que o Ramon se demitiu ao se despedir do funcionário, a mesma coisa que fez o Atlético Mineiro com o Kudê. Ah, se despediu, então ele se demitiu. E aí vai lá, publica no Twitter, depois deleta a publicação no Twitter, né? Isso é o caso o Atlético Mineiro. E aí, pô, vão negociar com o Kudê, que não sei o que. Não, no caso do Vasco, eles demitiram o Ramon mesmo. O Ramon foi embora mesmo. Então, o que aconteceu, o que vai acontecer, eu não sei. Eu sei que reforços estão vindo e tem dívidas a serem pagas. Se é 30 milhões ou não, eu não sei. Quem tem que fazer os cálculos são os advogados. Agora que tem coisa para pagar, isso certamente tem. Dá pra gente também ficar aqui vendendo ilusão pro torcedor ou se fingir de inocente. Tem coisa para pagar. E tá vindo o Felipe Coutinho. Quantas coisas mais podem estar atrasadas? Quantas dívidas, quantos outros compromissos têm que ser honrados? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Para finalizar, São Paulo. Rames Rodrigues está voltando. Rames Rodrigues. O craque da Copa América, hein? A gente nem passou pela notícia do Rames ontem. Peço perdão ao torcedor e ao próprio Rames Rodrigues. O craque da Copa América tá voltando ao São Paulo. E ficou aquela dúvida no ar, né? O torcedor fica naquela, poxa, será que dá para aproveitar o Rames ainda? Será que o Rames joga ainda com a camisa do São Paulo? Será que dá para fazer render? Eu acho que tudo depende da própria vontade do Rames Rodrigues. Ele tem uma pegada diferente quando ele veste a camisa da seleção. Isso é inegável. O Rames, quando veste a camisa da seleção colombiana, ele tem uma outra pegada, mas o time joga para ele também. Então, assim, são duas situações. Primeiro, a motivação, o aspecto motivacional. Ele tem na seleção colombiana algo que ele não tem no São Paulo. Porque tem o dia a dia, tem a rotina, tem o torcedor maluco do São Paulo ali, mas, cara, não é o seu país, é uma outra pegada. Então, como é que ele vai se motivar para jogar e atuar em alto nível no São Paulo? Como é que ele vai se mobilizar? Esse é o primeiro ponto. E como o São Paulo vai fazer para potencializar o Rames? Porque a seleção colombiana joga para o Rames. Então são dois pontos muito importantes que fazem o Rames jogar muita bola na seleção. E aí às vezes o torcedor fica, pô, o Rames não joga no São Paulo. Bem, aqui, são outros comportamentos. O jeito de jogar, você joga para o time, você não joga para um jogador. Dá para jogar para um jogador? Dá, mas aí tem muita coisa que precisa ser mudada, né? Então fica essa coisa, pô, será que dá? Será que não dá?
o São Paulo deve dinheiro pro atleta, né? Teve aquela notícia de que saiu a notícia esse ano ainda que o Rames não jogaria mais pelo São Paulo, e de repente, não, veja bem, vai seguir no São Paulo, porque o São Paulo tinha pendência com o atleta. E eu me recordo, quem nos acompanha aqui, quando o São Paulo anunciou o Rames Rodrigues, eu não me lembro o salário exatamente do Rames, eu falei, cara, é um baita nome, é uma baita contratação, mas é muito dinheiro. E aí foi passando um mês, foi passando 2 meses, e eu falei, cara, e o Rames chegou sem condições. Eu lembro que o Rames chegou sem condições. Pouco antes da disputa da Copa do Brasil, o jogo contra o Corinthians. Chegou tal, não podia jogar, porque não tinha condições físicas. Estava parado, precisava se recondicionar. E aí não estreava, Eu falei, olha, neste momento, eu dizia, é uma péssima contratação. Não é um investimento, é um prejuízo. Porque você contrata um jogador que não pode jogar, ele nunca estreia, e aí chegou a ter, tem condição agora, vamos pôr para jogar. Não joga. E quando joga mal. Por quê? Culpa só dele? Não, o esquema tático não favorece também. São uma série de situações. E a dívida aumentando. E aí fala, a contratação do Rames Rodrigues está se tornando um mico. Você traz um cara midiático, vendeu muitas camisas, não tenham dúvidas disso. Ganhou muito dinheiro com patrocínio, não tenham dúvidas disso. Mas e o resto? É preciso um retorno esportivo. Porque só isso não paga pelo show. Só patrocínios pontuais, ou mesmo patrocínios que hoje estão na camisa do São Paulo, que eventualmente deram bônus pela chegada do Rames Rodrigues, a receita da galera, a receita com bilheteria, né, da galera que foi para ver o Rames, a receita com produtos de marketing que a galera comprou porque tinha o nome do Rames, tudo isso não paga pela festa toda, que é o tempo de contrato do Rames Rodrigues. Tudo isso não paga. Foi legal, foi bacana, mas não paga pela festa. Então já é mais uma contratação duvidosa. Mais uma. O problema do São Paulo é que assim, o São Paulo não tem muita margem para ficar cometendo esse tipo de manobra. Uma coisa é a contratação do Lucas, que deu certo. Porque o Lucas queria voltar e tinha identificação com o São Paulo. Vai falar que ele é velho. Não, pode até falar que ele é um jogador mais velho. O que ele entrega com a camisa do São Paulo é brincadeira. Porque tem o que o Rames tem com a seleção colombiana é o que o Lucas tem com a camisa do São Paulo. Pro Lucas, a seleção dele é o São Paulo. Vestir a camisa do São Paulo, assim, eu vou até o fim. Qual esquema? Não interessa, cara. Se precisar que eu jogo de zagueiro, eu jogo. Ele falou isso, se eu não me engano, na sua chegada. Eu falei, cara, não interessa onde eu vou jogar, onde o treinador me põe, eu vou jogar. Ele não falou zagueiro, né? Mas ele falou, onde me colocar, eu jogo. Porque, cara, é um cara que tá com tanta vontade de estar ali, de fazer a diferença, de tirar o São Paulo, que agora é campeão da Copa do Brasil, tem outro status, mas na época não. De tirar o São Paulo daquele jejum de títulos. E assim foi feito. Então, assim, o São Paulo tem todos os problemas, apesar de estar vem num grande momento esportivo, o São Paulo ainda tem problemas muito sérios na sua administração, na questão financeira. Não dá para ficar investindo nessa aventura. Acho que já foi essa época. E eu acho que o Rames Rodrigues foi uma lição. Porque agora, o que nós vamos fazer? Tem que aguardar a proposta. Tem uma pendência com o jogador. E aí, jogou muito na Copa América. Será que, de repente, dá para, né? Dá para vender, fazer um bem bolado? O clube jogador ainda acerta a data da reapresentação, mas ele deve ganhar uns dias de folga. O mesmo acontece com o Richard Rios do Palmeiras. O futuro do Rames, porém, segue indefinido. O artigo aqui por Felipe Ruiz e Marcelo Braga, deixando os créditos aqui. Embora a maior tendência seja a de que o jogador aceite uma proposta, só que tem que vir proposta. Com o time encaixado na briga pelo G4, há o temor de que a presença do jogador se torne um peso para o técnico Luiz Beldia, como foi para o Thiago Carpini.
O contrato vai até junho de 2025, vai até o ano que vem ainda, gente. Vai até o ano que vem. Ele chegou sem condições de jogo, se recondicionou, não joga e vai até o ano que vem, cara. Olha o contrato que os caras fizeram. E eu lembro que eu critiquei isso, né? Eu falei, pô, tô feliz, mas veja bem. É uma loucura, né? Uma loucura. São Paulo, que já não contava com a possibilidade de fazer dinheiro com o atleta, vê nesta janela a sua última chance de conseguir qualquer valor. No fim do ano, ele poderá assinar um pré-contrato para sair de graça na metade da próxima temporada. É óbvio que o Rames não veio para o São Paulo para ser revendido. São Paulo não contratou o Rames com esse objetivo. Contratou o Rames para dar retorno esportivo. Para que viessem títulos junto. Veio a Copa do Brasil, mas não por conta do Rames. O que deve facilitar as conversas entre as duas partes é a repactuação da dívida do clube com o astro colombiano. Há algumas semanas, a diretoria se reuniu com o staff do atleta e apresentou um novo plano de pagamento para os 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais, em luvas que ficaram em atraso com o jogador. O atleta topou a forma de parcelamento que já está em andamento. Muito legal, né? Você parcelar um negócio que... Então, assim, tem juros, né, gente? Tem juros, né? Vai pagar mais. Já vai pagar mais. Muito provável que não volte a vestir a camisa tricolor. Muito provável. Eu acho que deve sair. São Paulo vai pôr os agentes para trabalhar e dizer ao Rames que foi muito bom tê-lo aqui, mas vida que segue para você e pra gente. Acho que esse deve ser o caminho natural, a menos que não apareça nada. São Paulo deve estar louquinho para que algo apareça. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Gente, vamos finalizando aqui. Poxa, era para ser rápido, mas a gente fala que é uma barbaridade, né? Fala que é uma barbaridade. Vamos lá. Campeonato Brasileiro, Juventude, Atlético Mineiro, Corinthians e Criciúma, estreia de Ramon. E aqui Sul-Americana, que eu falei, já tá, ó. Sul-Americana tá voltando essa semana. O Ramon vai ter tempo de treinar, é isso que a gente tá falando. Que vai pesar? Mobilização. É pilhar o time para jogar. Patipato e Racing do Uruguai, Rosário Central e Uruguai, playoffs de oitavas de final. Corinthians não joga. Corinthians não joga playoffs. Mas, como eu falei, a Sul-Americana tá. Porque senão o torcedor fala, tô falando que o Corinthians não joga playoff. Não joga playoff, mas você vê que o calendário vai apertar de novo. Você acha que assim, em 1-2 semanas, tem treinador que. Não, 1-2 semanas não. Você acha que em um mês dá pro Ramon consolidar um trabalho? Você acha que um mês dá para consolidar? O Corinthians aguarda aqui, mas em um mês dá para consolidar um trabalho? Você fala, pô, é legal o trabalho. É legal. Os jogos de volta vão acontecer no dia... Vai até o 27/7. Assim, tem menos de um mês para de repente começar. Eu não sei a data exata, né? Tem menos de um mês para de repente voltar aí. E aí? Tem tempo para consolidar alguma coisa? Não tem. Não tem. Então, é no olho no olho. É no olho no olho. Eu acho que o torcedor corintiano quer mais ver nessa partida é a entrega. É o quanto os caras vão se entregar dentro de campo. Eu encerro por hoje. Você que nos acompanha até aqui, fica o meu profundo agradecimento. Peço para deixar aquela famosa moral. Nos encerramos. Muito obrigado a todos. Uma ótima terça-feira, um forte abraço e amanhã estamos de volta para comentar os jogos da terça-feira. Um forte abraço e tchau.